Olá a todos, eu estou gravando este vídeo apenas como um complemento para o outro vídeo que gravei, que no caso eu expliquei o funcionamento e criação dessa aplicação inteira. Apenas alguns detalhes que eu acho que pode ser que eu tenha esquecido. Então, só para garantir, para não ficar aresta solta, a respeito de função assíncrona e o await, né? Então, async e await. Então, uma função assíncrona, ela é utilizada quando você tem algum ponto da sua aplicação que depende de um conteúdo externo, depende que você consulte uma API externa, depende que uma operação seja feita com dependência de uma outra aplicação ou banco de dados. Então é uma promessa de que algo irá acontecer no futuro. Enquanto esse algo não acontece, é preciso aguardar, await, esperar que essa ação se conclua. Por exemplo, na criação de um pedido, na tabela de pedidos, para que depois a linha seguinte possa seguir em frente. Que no caso, por exemplo, retornar uma resposta que esse pedido foi criado. Então, antes de retornar essa resposta que esse pedido foi criado, eu preciso que seja feita a criação desse pedido no banco de dados. E isso pode demorar um pouco. Então, por isso que precisa ser uma função assíncrona e ter esse comando await. E um ponto que talvez eu não tenha comentado e talvez tenha passado batido é que eu utilizei essas duas linhas, const library igual a require express, seguido desse const app igual a library parênteses ponto e vírgula. Pelo que eu pude entender e pesquisar, não é necessariamente nessa ordem. Eu posso simplesmente usar somente essa função, que pelo que eu entendi e pesquisei, no exemplo que eu tive, deu para entender que essa seria a forma mais completa e mais atual de utilizar as funcionalidades do Express. Não é necessário mais, mas ainda funciona, mas não é necessário mais fazer este require express. E além disso, pode ser que eu tenha esquecido também de fazer algumas imports aqui em cima. Então, antes dessa primeira linha de começar a codificar, eu talvez tenha esquecido de colocar os imports, porque geralmente pelo Visual Studio Code, quando você coloca que vai usar alguma classe, algum objeto, algum módulo externo que está instalado, sendo, por exemplo, estando dentro desse Node Underline Modules, se costuma criar imports. Então, import tal classe, tal módulo de tal pacote. No caso, o pacote é o Express. E aí, com isso, essa linha necessariamente não precisaria usar, somente a função do próprio Express já seria o suficiente. Bom, era só isso que eu queria complementar, mas todo o resto dessa explicação foi feita no primeiro vídeo. Obrigado.